Olá, bom dia. Hoje estaremos falando de assunto bem polêmico em nosso país atualmente, que são os tipos alimentares. Só que nós estaremos falando sobre os períodos históricos no Brasil. Iremos começar pelo período pré-colonial. Com vocês, Lucas Rafael. Bom dia, meu nome é Lucas Rafael e vou explicar sobre a alimentação pré-colonial. A alimentação pré-colonial é baseada na culinária indígena, que contém entre legumes, frutas, vegetais, temperos, grãos, carne de caça e bebidas. Eles usavam mel como adoçante natural, pois não haviam conhecimento sobre a cana-de-açúcar. Eles enxantavam as carnes em espetos e folhas de bananeira. Um alimento importante para os indígenas foi a mandioca. A mandioca ela foi feita com raízes, carnes e legumes. Eles faziam bebidas alcoólicas com a fermentação dos líquidos vegetais. Eles obtinham sal a partir da evaporação do mar, e as tribos litorâneas conseguiam sal a partir da queima de madeira. Utilizavam casca de tartaruga para poder fazer com pedaços pequenos de carne e alguns alimentos, conhecido como chibé e jacubá, um prato típico da região amazônica. Nós acabamos de apresentar o período pré-colonial. Agora entraremos no assunto da miscigenação alimentar sobre os portugueses, indígenas e africanos no período colonial. Com vocês, Eduardo Guimarães. No princípio do século XV, a identidade da alimentação do Brasil começou a tomar forma com as chegadas de costumes e ingredientes dos índios, dos escravos e os portugueses, marcada com a introdução de alimentos da América para a Europa e vice-versa. Os portugueses migraram para o Brasil e colonizaram as terras. Os primeiros colonizadores perceberam que o solo era fértil para o plantio de cana-de-açúcar, que valia muito na Europa. Praticamente todo o litoral brasileiro estava ligado economicamente no plantio da cana-de-açúcar. A base alimentar dos povos nativos brasileiros era caça, pesca e a coleta de frutos e raízes. E a base alimentar do período colonial era feijão, mandioca, carnes secas e frutas como jabuticaba, maracujá e caju. Nas cartas de Peru Vaz Caminha, diz que os indígenas chegavam a cuspir a comida que os portugueses davam de maneira como protesto. Em 1500, os portugueses trouxeram para o Brasil o carneiro, a vaca, o bolinho de chuva, caldo de cana, vinhos, peixe cozido e etc. Bebiam, além do vinho e da cerveja, que eram produtos importados, o caldo de cana, a cachaça e a água com açúcar e limão. Após ter falado sobre o período colonial, estaremos falando agora sobre o Brasil Império, que terá como principal tema o cardápio da família real. Com vocês, Natália da Cruz. E falar um pouco de como era o cardápio da família real, começando por Dom Pedro I, que tinha como seu prato predileto o arroz, feijão e o frango passarinho. Ao contrário dos reis, o nosso imperador não era muito chegado à mesa refinada. Tanto que, na sua infância, aqui no Brasil, ele se enturmava com os serviçais, e isso fez com que ele aprendesse a comer comidas local, como arroz, feijão, legumes e verduras do Rio de Janeiro e o frango a passarinho. O arroz sempre esteve presente no cardápio da família real. Porém, as carnes, e especialmente os frangos, eram predominantes no prato de Dom João VI, que era amante dos frangos. Inclusive, ele comia coxas de galinha todas as noites. E além disso, ele gostava muito que uma pessoa cozinhasse para ele, no caso, o seu cozinheiro, Alvarenga. Já a Carlota Joaquina, sua esposa, ela comia menos e preferia cachaça ao invés de comida salgada. Ela misturava aguardente com frutas e usava a cachaça para poder conservar seus alimentos. Ela gostava muito de frutas secas e frutas secas compostas por doces brasileiros e goiabada. Cada um tinha seus aposentos no palácio, porém o cardápio era parecido, incluindo 2 tipos de sopa, sendo o preferido do rei, canjas de galinha, um arroz, um cozido, 4 guisados, 2 assados, 2 massas italianas, além de fruta, pão, queijo e doce. Dom João VI era apaixonado pela culinária brasileira. Puxa, maneirinho, tomou uma massa, que tu gosta. Pô, vai merda. Começa a questão de bulhar, moleque, mas estava sempre.
Pô, moleque, mas tá ligado daquela coxinha lá? Que coxinha, cara? Da onde? Que coxinha, porra? Meu pau na tua boca. Vai ver o bagulho sério, na moral, sem interagir. Aí, tá ligado quem gostava de coxinha? Quem? Meu parceiro. Teu parceiro. Chuta quem? Peraí. Quem? Fala João Sexto. Ah, tá. Dom João Sexto. Por quê? Quer saber da história mesmo? Quero saber. Pô, o cara, tipo assim, tinha um cozinheiro, aí ele gostava de comer uns drometes assim maneiros, franguinho, uma coxinha de frango. Aí, pô, só que enjoou, pô. Aí eu pedi pro cozinheiro, sabe o quê? Inventa uma coisa nova. O maluco foi abrindo uma máquina. Para de falar merda. O cara cresceu comigo. Tu vai mostrar pro público aí besteira? O cara cresceu comigo, pô. Te falando. Ele era meu primo. Escuta, deixa de falar, deixa eu te explicar a história, posso te explicar? Aconteceu da seguinte forma. Dom João VI, ele gostava muito de drumete, asinha de frango, tô te dizendo, comia tal, aí ele fazia o quê? Pô, miserável, jantava tal, ainda queria comer mais, desgraçado. Aí ele chegava de noite pra comer a drumete escondido, aí ele levava pra cama. Contador de história. Não tô falando sério. Aí ele comia, mano, quando ele comia, ele sujava a mão, limpava na porcaria do lençol, porque era um trabalho com garçom, né, os bagulhos dele, e ainda pegava os ossinhos e jogava debaixo da cama, mais um trabalho. Aí o cara ficou de saco cheio que tinha que fazer a comida do cara, limpar o lençol dele, e tirar o osso. Aí o que ele fez? Inventou a coxinha, pô. Botou na panela de pressão, começou a desfiar, jogou dentro de massa, puf, pronto, ó, gostosão, filho. Pô, era dentro, tô te dizendo. Tanto que além de comer 3 frangos no almoço, ele ainda degustava 5 mangas na sobremesa. Dom Pedro I também comia bem, porém ele era mais chegado às comidas tradicionais, como arroz, feijão, com mandioca ou farinha. Maria da Glória, sua filha, ela gostava muito de galinha ao alho e óleo, enquanto seu irmão, Dom Pedro II, gostava muito de macarrão. Tanto que durante seu reinado, ele trouxe um pouco da culinária italiana para o Brasil. A princesa Isabel, ela era muito gulosa e gostava muito de doces, de ovos, sorvetes e não resistia a um pão de ló servido de chá. Além do bacalhau, que era o seu tipo predileto. Depois de termos falado sobre o Brasil Império, estaremos falando sobre a pré-programação da República, que estará falando sobre as influências externas que nós sofremos. Agora com vocês, Lucas Calazans e após Júlio Scarlett. No período em que, de 1889 a 1970, as crises de abastecimento estavam ligadas à baixa produção de alimentos. Com a intervenção do Estado, em que o café era a base da economia, também, durante esse período, houve iniciativas para melhorarem esse abastecimento. E a gente vê que, por conta da exportação da produção agrícola, e a gente vê que muitas delas eram ineficazes e impróprias, eram muito ruins. E a gente vê que em muitos casos isso agravou o problema. Durante o século XIX, houve um grande crescimento das bandeiras do Rio de Janeiro. E com isso trouxeram diversos pães, tipos de pães, brioches, pão francês. E uma curiosidade bem legal é que o pão francês, era usado para atrair os clientes por ser um nome elegante. Após termos falado sobre a proclamação da República, entraremos agora no assunto da Segunda Guerra Mundial, que abordará como principal tema a conservação dos alimentos e a mecanização em campo. Com vocês, João Pedro. Após a Segunda Guerra Mundial, muitas tecnologias avançaram na praticidade e elas foram levadas de volta para a população mundial, com a mecanização dos campos e os métodos de conservação dos alimentos. Na década de 60, foi acionado o conceito de Revolução Verde. Mesmo que a guerra tenha acabado em 1945, esse conceito foi levado para a Guerra Fria, onde foi levado também para a corrida espacial, que podemos ver isso na alimentação dos astronautas. Eles levaram a liofilização, que seria um método de congelar e desidratar alimentos, como sopas, caldos e alimentos em pó, como podemos ver, por exemplo, atualmente o sucutã. Voltando a falar sobre os avanços agrícolas, na nossa sociedade, eles levaram muito um mau caminho para a nossa alimentação, já que inseriram agrotóxicos nos campos e isso leva a uma má alimentação. Podemos dizer hoje que o fast food aplicado em 70, ele decorre muito pela classe social, tempo, já que hoje na nossa sociedade não há tanto tempo assim. Uma curiosidade é que o McDonald's teve a sua primeira franquia colocada no Brasil em 79.
Então, isso se espalhou como podemos dizer, uma pandemia de fast foods por aqui. E isso levou um grande diferenciamento na nossa alimentação, trazendo coisas menos saudáveis, porém mais rápidas de se praticar e de se fazer. Após ter finalizado a parte da Segunda Guerra Mundial, nós finalizamos a parte histórica alimentar. Agora entraremos, junto com o Guilherme Pico, diretamente lá no Cantina do Fator, entrevistando o tio Jânio em questão alimentar nos dias de hoje. Com vocês, Guilherme Pico. Boa tarde, Jânio. Boa tarde. A gente vai querer te entrevistar um pouquinho para falar mais sobre a cantina e a alimentação da cantina. Tudo bem? Tudo bem. Estou um pouco rouco, se já parou. Tudo bem. Queria te perguntar primeiro, é verdade que está vendendo muito a sua bunda? Então, voltando aqui, sobre as perguntas. Tem muitas comidas industrializadas sendo vendidas aqui na cantina? Bastante. Bastante? Tem muita mesmo. Não deveria, mas praticamente não tem como fazer isso, porque nós não temos todos os produtos que o pessoal gosta, é natural. Sim. Entendeu? Não tem controle sobre os produtos. Então nós vendemos alguns produtos industrializados que não são tão agressivos à saúde, como é o caso do suco polvilho, o skinny, alguns produtos aqui que não são muito agressivos. Tudo bem. Uma segunda pergunta. Quais efeitos o senhor acha que essas quantidades absurdas de comida artificial têm sobre a saúde dos jovens? O efeito é quase fatal. Quase fatal? Para você ter uma ideia, hoje o número de crianças e jovens que têm diabetes aumentou em 6 vezes nos últimos tempos. 6 vezes? Continuando, queria fazer uma última pergunta para o senhor. Quais opções naturais a cantina vende? Bastante coisa. Tem salada de fruta, tem frutas como banana, maçã, tem pipoca, açaí, tem pão com ovo, que é menos agressivo do que o meio salgado assado. Né? E mais algumas coisinhas aí que a gente inventa no tempo. Muito obrigado, tio Jânio. Uma boa tarde para o senhor. E aqui a gente encerra nossa reportagem. Muito obrigado.